Boa noite, irmãos. Vamos iniciar nosso culto, queridos. Que bom estarmos juntos mais uma vez para adorar ao Senhor e reunidos dar glórias ao seu nome. Amém? Queridos, deixe-me dar uns avisos brevemente aqui. Primeiro, domingo que vem temos caldo, tá bom? Eu não sei os sabores ainda, tá? Mas de manhã, o Carlão falou que é de mandioca. Um ingrediente ele sabe qual que é, pelo menos. Tá bom, queridos? Então no final do culto, se prepare, vamos torcer para ficar esse friozinho bem gostoso, né? Que é assim que é bom, né? E se prepare para comer um caldinho no final do culto aqui. E é para levantar recursos para a nossa EBF, tá bom? Então, domingo que vem, 28 de junho, após o culto da noite, tá? Nossa EBF, que é dia 25 de julho, tá bom? Então, 25 de julho nós temos a nossa EBF e nós precisaremos, obviamente, de voluntários, tá? Então, não perca a oportunidade aí de participar, é sempre uma bênção. Esse é o nosso tema aí desse ano, convocação oficial para o time de Jesus. E vai ser depois da Copa mesmo, porque a gente está confiante no Hexa, tá bom? Então, certo? Convocação oficial para o time de Jesus, nós vamos trazer essa mensagem do chamado de Jesus Cristo para as crianças, tanto as da nossa igreja, quanto as do nosso entorno aqui, que também sempre se fazem presentes aqui conosco, tá bom? Tem mais isso. O Ministério de Casais está promovendo uma noite de jogos, olha lá. Dia 4 de julho, 7h30. Eu vou dizer uma coisa. É que o Clésio e o André não estão aí, mas eu vou ter que falar com eles depois. Isso se o Brasil não passar em segundo no grupo. Porque senão o jogo será dia 4. Não é não, Ranieri? Aí não dá. Mas a gente pode dizer noite de jogo, que é de um jogo só, que é o jogo do Brasil, né? A gente só troca, tira o S lá. A gente está confiante que vai passar em primeiro lugar, que vai ser, aí vai pro dia 5, né? Tá bom, queridos? Então, é um tempo de comunhão aí. Eu tô confiante, né? tô aí. Vamos lá. É o tema da EBF, gente, não pode perder, vamos lá. Então, coloquem aí, queridos, porque uma das boas coisas, nós tivemos muitos encontros de casais nesses 2 últimos anos, com temas muito relevantes, né? Mas um fruto desses encontros é também a comunhão entre os casais, né? Então não é só o tema que é trabalhado, mas é também a amizade que se cria entre as famílias. E é isso que queremos promover aí no dia 4 de julho, tá bom? Então, noite de jogos dos casais, dia 4 de julho, não perca. A André disse que está fazendo uma curadoria especial aí, tá bom? Algo que seja interessante. Então, não perca, tá? Aí é com ela. Ela lá, é com ela lá. Eu falei, Andréia, que se o Brasil passar em segundo no grupo, vai ser noite de jogo, porque o jogo é dia 4. Mas eu não sei o horário também. Estou olhando para o Ranieri, que o Ranieri é o meu jornalista da Copa do Mundo. Então... Mas depois a gente conversa isso, tá bom, queridos? Outro aviso, a Rose pediu para avisar que existem 8 marmitas de feijoada congeladas aí na igreja, tá bom? Quem quiser, fale com ela. Só sobraram 8. Uma feijoadinha agora nesse friozinho, à noite, para dormir de barriga cheia. Não, pode descongelar amanhã, comer no almoço, tá bom. Vocês que têm estômago com relógio, pode ser amanhã, não tem problema, tá? Mas aí quem quiser, fale com ela, tá bom? Só tem 8. Não vai falar com ela na hora do louvor, ela vai estar adorando, espera acabar o culto e fala com ela, tá? É só a feijoada, tá, queridos? Não tem mais nenhum acompanhamento, só a feijoada mesmo que nós congelamos. E tá lá, faltam só 8, tá? E tem refrigerante também, né? Refrigerante sobrou, se quiser levar também, dá para levar o refrigerante. Amém, meus irmãos? É isso, né, Lê? Tudo certo, né? Hoje de manhã nós tivemos nossa assembleia, foi uma bênção, graças a Deus. E tem sido... tem mais um aviso. Essa semana é a última, né? Essa semana é a nossa última semana dos pequenos grupos, tá, queridos? Então, os irmãos aí que estão nos pequenos grupos, eles vão entrar em recesso e voltarão depois. É em julho que volta? Em agosto, tá bom? Então volta em agosto. Bom, vai ficar em recesso o mês de julho, né? Então volta em agosto, tá? Então se você
não faz parte de nenhum pequeno grupo e quer fazer parte, é um bom momento para você falar com o Ranieri, que ele já te bota num grupo para agosto lá, e aí dá tudo certo e a gente já consegue organizar também, tá bom? Amém? Amém. Para tudo isso, amém, né? Vamos orar, meus queridos, abaixa sua cabeça, vamos concentrar na presença de Deus conosco. Deus está aqui entre nós, meus irmãos. Que honra, que maravilha, que alegria a nossa comunhão não ser dependente única e exclusivamente do afeto que temos uns pelos outros, mas é promovida pelo Espírito Santo entre nós. Vamos falar com o nosso Deus agora. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, é que nos reuniu aqui, dando-nos, ó Pai, um motivo de celebração, a salvação que temos em Jesus Cristo. E se fosse esse o único motivo, já teríamos que gastar a eternidade inteira para adorá-lo. Mas há tantos outros motivos, há tanta graça, há tanta bênção vinda das suas mãos, que nós queremos, ó Pai, juntos agora, elevar um louvor nesse tempo, que se estende para toda a nossa vida e para toda a eternidade. Seja adorado e exaltado essa noite, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz, nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Convido você a ficar em pé. Vamos juntos cantar e exaltar o nome do Senhor. Esse mundo
Que a cada dia a gente possa declarar esse amor que é o nome de Cristo, ó Pai. Quero invocar o nome Cristo sobre cada mente e coração. Eu sei que existe paz em tua
teu santo e bendito nome, Pai. Teu nome é força, teu nome é cura para esse mundo, Deus. Que a gente possa, a cada dia mais e mais, ser testemunhas vivas desse amor que um dia nos alcançou e que a cada dia, como cantamos, nos surpreende, ó Pai. Esteja conosco agora, Deus, durante a meditação também da Tua Palavra. Deus, fala aos nossos corações, para as nossas vidas. Deus, a vida do Teu servo, mais uma vez, para falar aos nossos corações. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por essas canções e por esse culto. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar as crianças que possam vir aqui à frente. Nós vamos estar orando por elas também. Vou pedir para o Guto fazer essa oração nesse momento. Vamos orar, porque elas também vão estar ouvindo da porção da palavra nas salas ali ao fundo, né? Senhor Deus, quero agradecer por nós estarmos aqui nesta noite, louvando, te agradecendo no Teu nome, Senhor Deus. E agora, em especial, essas crianças, Pai, que vão estar agora reunidas entre elas na classinha, que elas possam aprender, dê sabedoria aos professores, atenção também às crianças, que o Senhor cuide deles ali, que eles possam estar aprendendo cada vez mais, Senhor Deus. Esteja cuidando, Senhor Deus, e nosso culto também, Pai, que possamos sair daqui diferente que nós entramos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos. Salmos, nós leremos o Salmo de número 100, tá bom? É o Salmo 100. Nós leremos esse salmo todo, que é composto por 5 versos. Salmo 100, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graça e nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Esse salmo nos convida a todos a louvarmos o nome do Senhor, aclamarmos o Senhor e cultuarmos a Ele com alegria. É isso que a gente está fazendo aqui. Um salmo que nos convida a fazer isso, talvez seja necessário antes da gente decidir sair de casa. Botar uma roupinha para enfrentar o frio, vir lá da sua casa para cá, seja pelo meio de transporte que for. Agora que a gente já está aqui, talvez não haja muita necessidade de convidar os irmãos a adorar. Eu já estou aqui, agora eu vou adorar também, não é? Mas a verdade é que um dos desafios da vida cristã, e é um desafio, e a gente precisa reconhecer, é um desafio de qualquer conduta religiosa, não é apenas o cristianismo que tem esse desafio, outras religiões também têm. É o desafio de, ainda que mantenhamos ritos,
não nos tornarmos meros ritualistas. Então, a reflexão no significado da adoração a Deus, ou no motivo que nos leva a adorar, ou para colocarmos aqui de maneira adequada a série que estamos pregando, para que serve a adoração, é importante. Afinal de contas, o que é que nós estamos fazendo aqui? Por que é que cantamos os cânticos que cantamos? O que significa isso tudo? Por que é que no início do culto oramos, dizendo que o Senhor é digno de todo louvor? Por que estamos aqui de novo, como estamos todos os domingos? E por que estamos aqui de novo? Aqueles que estiveram de manhã estão à noite de novo. Afinal de contas, por que nós fazemos tudo isso? E essa é a diferença, entender por que nós fazemos tudo isso. É o que nos leva a deixar de cumprir um rito pelo rito e a viver a adoração da maneira como o Senhor quer que nós vivamos. Esse salmo convida-nos à adoração. Mas ele não convida apenas o povo para o qual ele foi diretamente escrito. Porque o livro dos Salmos é um livro que está dentro da tradição hebraica, da Bíblia hebraica, dentro de um conjunto de livros e de textos sagrados que fazem parte de um povo muito específico. Mas o Salmo começa dizendo que todos os habitantes da terra deveriam prestar culto ao Senhor. Poderiam ser os habitantes daquela terra? Com certeza, poderiam ser. Mas nós entendemos que essa forma do Senhor se revelar a este povo tinha por propósito a revelação da sua glória a todos os povos, e não apenas aquele povo específico. Se você andar um pouquinho mais à frente na sua Bíblia, se você for lá no menor capítulo da Bíblia, o Salmo 117, você vai ver que ali todas as nações são convidadas a louvar. Louvem ao Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. É para todos os povos exaltarem, é para todas as nações. E por que isso? Porque o Senhor fez todas as coisas e todas as pessoas para a sua glória. John Piper, num livro de missiologia, começa com uma frase lapidar, tá certo isso? Emblemática, melhor, né? Emblemática. Começa esse livro chamado Alegrem-se os Povos, com base nesse texto, Salmo 117 que nós lemos, ele começa dizendo assim: a missão, ou a evangelização, não é o propósito principal da igreja. O propósito principal da igreja é a adoração. A evangelização existe porque não existe adoração. O que ele quer dizer com isso? O propósito da igreja, o propósito do povo de Deus é adorar a Deus. Mas esse é o propósito de Deus para cada ser humano. Como não há adoração em cada ser humano, então a gente prega o evangelho para que cada ser humano pecador vire um ser humano pecador adorador. Um ser humano pecador redimido e por isso adorador. Nós existimos para adorar a Deus, nós existimos para glorificar a Deus. Portanto, o que nós fazemos aqui não é um acréscimo à nossa vida. A nossa reunião para adorar a Deus não é uma prática que nós adicionamos à nossa vida. Como você pode ter algumas práticas saudáveis na sua vida. Não, todo dia eu dou uma caminhadinha, meia hora dou uma voltinha ali nas ruas perto de casa. Isso é um acréscimo na sua vida. Faz bem, te traz saúde, né? Se você olhar bem para atravessar a rua, senão pode ser ruim para a saúde também, né? Mas se você toma cuidado, faz bem para você. Mas você está acrescentando isso na sua vida. Não é todo mundo que escolhe essa prática, não é todo mundo que precisa fazer isso, não é todo mundo que é chamado para fazer isso. Pouco tem a ver com o propósito da humanidade. Em algum outro momento da história da humanidade, seres humanos prefeririam muito mais guardar as energias do que ficar gastando. Vão guardar para a hora que a gente precisar caçar. Não vão ficar gastando andando por aí. É algo que você acrescenta na sua vida, uma prática que você acrescenta na sua vida. O que nós fazemos aqui não é um hobby. Eu gosto de ir na igreja cantar porque eu acho os cânticos tão bonitos.
Assim como eu gosto também de conhecer bandas novas no Spotify. Assim como eu gosto também de assistir dorama. Né? Não é isso. Não é isso que você está fazendo aqui. Não é um hobby. Adorar a Deus tem a ver com o sentido da nossa própria existência, com o sentido da nossa vida. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. Quando o salmista chama todos os habitantes da terra para adorar a Deus, ele está chamando todos os habitantes da terra para um encontro com quem eles de fato são ou com quem eles deveriam ser, adoradores. É daqui, da adoração, que flui o entendimento da nossa própria existência. E por que que isso gera esse entendimento? O que é que a gente aprende disso? O que é que a gente entende na adoração? O que é que a gente entende? O versículo 3 nos dá umas pistas sobre isso. Primeiro lugar, a gente entende na adoração que o Senhor é Deus. Você viu aí no versículo 3? Reconheçam que o Senhor é Deus. Nós poderíamos, meus irmãos, ser apenas um grupo de pessoas que se unem para estabelecer boas práticas na nossa conduta. Não seria nem o primeiro nem o último, certo? A gente poderia se reunir e estabelecer boas práticas. Um pacto entre todos nós para que nós caminhemos de uma certa maneira. Poderíamos fazer isso. Nós poderíamos ser um grupo de pessoas admiradoras de uma certa linha de pensamento. E essa linha de pensamento poderia estar reunida num livro. E a gente seria nada mais do que um clube do livro. Como alguns já disseram que a igreja nada mais é do que um grande clube do livro, passando de século em século. Mas não é isso não, nós não somos isso. Nós não somos só um grupo de pessoas incentivando boas práticas, nós não somos um clube do livro. Nós reconhecemos na adoração que o Senhor é Deus. Nós não reconhecemos que o Senhor foi Deus. Nós reconhecemos que Ele é Deus, que Ele continua sendo Deus. E a adoração é uma coisa que quem crê faz. Se você tiver um clube do livro das obras de Tolkien, vamos lá, reunir e ler, todo mundo junto, O Senhor dos Anéis, ler O Hobbit, sei lá o que mais que você pode ler aí. Maravilhoso, uma prática maravilhosa. Uma prática maravilhosa. Mas, se em algum momento você passar a adorar o Tolkien, eu vou dizer que você está com algum problema na sua cabeça. Não é o autor do livro que é um Deus. Nós, por outro lado, nos reunimos para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Esse é o componente essencial da nossa relação como cristãos. É o fato de que Deus vive. Então, quando nós adoramos, nós reconhecemos que Deus vive e atua, e que esse Deus que nós chamamos de Senhor, de Yahweh, é o Deus Criador de todas as coisas e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A adoração só pode acontecer se nós reconhecemos que o Senhor é Deus, e ao adorarmos, nós de novo reconhecemos isso. Nós partimos desse reconhecimento, e a adoração reforça esse reconhecimento. Quinta-feira estava eu e o Paulo aqui, e nós juntos tocamos uma música que cantamos juntos, né, Paulo? Aquela canção que fala Deus, somente Deus, né? E ela termina dizendo, pois Deus somente é Deus. Só nosso Deus é Deus. Nós reconhecemos isso. E você pode dizer, mas isso é fácil de fazer. Isso é tranquilo. Isso eu reconheço na minha casa. Isso eu não preciso estar na igreja. Preciso de algum auxílio exterior, artístico? Tranquilo. Abro lá, ponho lá o CD do Paulo César Baruch, e aí fico cantando sozinho na minha casa. Ou então, se eu preciso assim, de um memorial um pouco mais forte, ligo lá o The Chosen, vejo Jesus lá, depois até boto uma música do David Kinlan, dou play e fico cantando, quero te ver, aí quando aparece aí você vê. Sozinho, na minha casa, adoro. Mas isso não é o suficiente.
Isso não é o suficiente, meus irmãos, porque nós somos chamados a adorar a esse Deus como um povo. Como um povo. Nós não somos indivíduos que buscam um encontro pessoal e individual com Deus. Nós somos indivíduos que buscam um encontro pessoal, coletivo com Deus. É pessoal porque é relacional. É pessoal porque eu e Deus nos relacionamos de maneira pessoal. Mas é coletivo porque eu não estou sozinho. Como uma família é um encontro pessoal, não há nada mais pessoal que família, e ao mesmo tempo é coletivo porque é um grupo maior. Ele nos fez e nós somos dele. Ele nos fez como povo. Nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. O Senhor nos constituiu como povo. Ele nos faz como povo. E isso é parte da graça que nós recebemos de Deus. Nós devemos louvar a Deus por causa disso. O texto diz que nós devemos entrar pelas suas portas com ações de graça, tendo reconhecido que nós somos um povo feito por Ele. Ou seja, damos graças por sermos um povo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, ele fala uma coisa que é sempre o meu objetivo quando eu penso em igreja, especialmente na nossa igreja. É ter o mesmo sentimento que Paulo tem ali sobre os Tessalonicenses. Ele diz lá para os Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 1, eu sou obrigado a dar graças a Deus por vocês. E não é obrigado porque é difícil, é obrigado porque você não tem como não agradecer. Não tem como não agradecer essa graça. Que bênção recebermos uma família da fé. Em tempos em que nós vivemos, meus queridos, com forças que nos isolam cada vez mais. Hoje no almoço, a gente estava tendo uma conversa, não foi? A gente estava tendo uma conversa lá na casa da minha sogra. Olha só, pensei nessa ilustração agora, desculpa. E aí o tio da Nath ficou lembrando do passado, e a minha sogra lembrando também, eles eram muito ativos na igreja lá em São Paulo. E ele lembrando, nossa, a gente era tão junto, tão amigo, a gente tinha tantos amigos, e agora parece que a igreja, tem mais dificuldade de estar junto. E ele disse uma coisa que faz muito sentido, ele falou assim, eram outros tempos. E eram mesmo. Porque, eu vou dizer uma coisa para você, vai parecer trivial, mas não é trivial não. Olha só, quando eu era adolescente, não faz muito tempo, estou envelhecendo agora, eu acabei de colocar o óculos. Quando eu era adolescente, chegava o sábado, eu queria ir para a igreja porque eu estava entediado. Não era sempre porque eu queria louvar a Deus, às vezes eu estava entediado. Na juventude, algo semelhante acontecia. Mas hoje em dia nem o tédio a gente tem mais. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia a gente fala sobre bateria social, a gente está com as pessoas e está cansado. Eu queria estar em casa, que é muito mais tranquilo. Rolando o feed do Instagram, que eu não preciso dizer nada para ninguém. Quando eu fico bravo sozinho. Quando eu rio sozinho. Eu não preciso estar ali pensando que o outro está olhando, que o outro está pensando, que o outro está vendo. A gente está meio doente, gente. E tudo bem. Não sou eu que vou resolver esse problema social tão alastrado. Mas cuidado, porque isso pode fazer com que você perca a graça da comunidade. A graça da comunhão. Pode acontecer. Porque é tão bom estar isolado às vezes. E vou dizer mais. Existe uma força invisível, que é visível para pessoas como o Marquinho, que é desenvolvedor, esses aí enxergam essas coisas, mas a gente não. Que é o tal do algoritmo. Que entende perfeito quem a gente é, sabe quem a gente é, compreende perfeitamente e entrega o que você quiser. Olha que maravilha. Você não precisa de mais ninguém. Você não precisa estar com o irmão que de vez em quando vai falar um negócio que você fala, ai meu Deus, já vai ele começar a reclamar da escalação da seleção. Ou já vai ele começar a apoiar a escalação da seleção. Já vai ele falar uma opinião política que eu não concordo. Já vai ele falar que crente faz isso ou não faz aquilo. Já vai ele colocar alguma coisa que me incomoda. Mas não, o algoritmo não, ele não deixa nada, é perfeito,
Nossa, é uma alegria. Aí de vez em quando ele bota uma propagandazinha ali para você não sentir tão bem consigo mesmo e pensar que você precisa, né? Você precisa daquele negócio para ser mais feliz. E aí a gente perde a graça da comunhão, meus irmãos. É para esse paraíso totalmente feito à sua própria imagem que o Senhor olha, te vê lá e fala: não é bom que o homem seja só. Não é bom. O Senhor nos faz um povo. Ele não nos fez um povo para agora a gente decidir que não é povo mais. Ele não nos fez uma comunidade para agora a gente decidir que não precisa mais de comunidade. Esse é o plano de Deus, igreja, povo. Ele não tem outro plano não, ele não pensou outra coisa não. É essa. Nós somos o seu povo, nós somos o rebanho do seu pastoreio. Nós somos reunidos dessa maneira. E nós somos dele. Isso pode parecer para os irmãos algo problemático. Como é que eu venho aqui adorar a Deus e eu começo a falar que eu sou dele? Meu Senhor, sou teu, aquele hino, né? Meu Senhor, sou teu, sua voz ouvia chamar-me com amor. Como é que eu vou falar que eu sou dele? Teu, tudo é teu, né? Como é que era lá a música da Aline Barros, né? Eu não sou de ninguém, eu sou meu. Aí tem o outro hino, né? Que é o não sou meu. Né? Eu estou lembrando um hino bom aqui, né, Gilberto? Não sou meu, ó, não sou meu, ó Jesus, sou todo teu. Isso pode parecer tão horrível. Como é que eu vou falar que eu sou de alguém? Mas, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você é de Deus, você não é de mais ninguém. Se o Senhor é o Senhor, ninguém mais é Senhor sobre a sua vida. Agora, se o Senhor não for o teu Senhor, a gente volta para a escravidão. Se não é o libertador que é o nosso Senhor, a gente não tem liberdade. Quando o povo dizia, nós somos dele, ele estava na mente o que o Senhor fez para fazer esse povo. E o que o Senhor fez para esse povo ser povo? Tirou esse povo da escravidão, tirou do Egito. Eu sou teu, nós somos dele, não é uma expressão de cativeiro, é uma expressão de liberdade. A adoração nos comunica como o Senhor nos libertou. Nós reconhecemos que Ele é Deus, que Ele nos fez e nós somos dele. Nós somos um povo feito por Deus. Como fala o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, nós não éramos povo, agora somos povo. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Somos um povo feito pela misericórdia de Deus. Somos dele porque ele é um Deus de misericórdia. Assim nós nos orientamos como povo, como viver. Nós não vivemos mais agora em relação apenas a nós mesmos, porque se nós vivemos em relação a nós mesmos, nós vamos viver perdido. Se nós formos o referencial, nós vamos nos perder, porque a gente é muito vacilante. Mas nós vivemos em relação a Deus, que é o nosso Senhor, e em relação aos nossos irmãos, que são ovelhas nesse rebanho, que são povo neste povo, são população conosco. E isso é que vai nos orientando na nossa vida, meus irmãos. Eu acho que não há nada mais poderoso, meus queridos, para a promoção da comunhão do que a concentração de uma igreja na glória de Deus. Não há nada mais poderoso na promoção da comunhão do que a concentração da igreja na glória de Deus. Vou dizer por quê. Você pode ter um atrito com o irmão. Você tem um atrito lá, alguma coisa aconteceu. Ele pegou a última feijoada congelada que tinha para levar para casa. E você argumentou, eu tenho 2 crianças em casa. E ele argumentou, mas eu tenho uma idosa. E aí ficou naquela disputa, o super trunfo da carência. Quem merece mais, as crianças ou a idosa? Ninguém lembra o que é super trunfo, né, gente? No final ele ganhou e levou a última feijoada e você ficou chateado. Aí no domingo seguinte você está no banco e ele também. E você olha e fala, nossa,
Eu nunca faria uma coisa dessa. Deixar 2 crianças sonhando com feijoada. Quem estava sonhando era você, né? Aí começa a tocar a canção. E começa a dizer: ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. E de repente te bate um sentimento de que você está diante de um Deus tão grande, tão grande, tão grande, que não faz sentido você se achar um pouco maior que seu irmão que está do seu lado. A adoração nos chama para uma visão maior e não microscópica. No microscópico você consegue saber a diferença entre um grão de sal e um grão de açúcar. Qual deles é maior? Mas na visão da perspectiva de Deus é tudo pó, querido. E quando nós nos concentramos na glória de Deus, essas nossas pequenas diferenças, elas são dissolvidas na gigantesca diferença entre quem Deus é e quem nós somos. E a humildade é promovida. E o perdão flui entre a gente. Porque se Deus, sendo grande desse jeito, perdoou os meus pecados, como é que eu não vou perdoar o meu irmão? Eu acho que é por isso que Jesus fala que quando nós vamos a Deus levar adoração, nós precisamos antes resolver o nosso problema com o nosso irmão. Não é isso que ele fala? É isso que ele fala. E por que ele diz isso? Porque se nós vamos diante de Deus e continuamos achando que somos maiores que o nosso irmão, nós não estamos dando toda a glória que Deus merece, não. Se a gente vai diante de Deus e não resolve o nosso problema para o nosso irmão, porque a gente acha que a gente é melhor que ele, que a gente acha que a gente é maior que ele, que a gente merece mais que ele, então eu não estou dando toda a dignidade a Deus. Então eu não estou achando que Deus merece tudo. Não faz sentido a adoração sem reconciliação. Não faz sentido a adoração sem comunhão. Quando reconhecemos que o Senhor é Deus, lembramos quem nós somos. Somos o povo que Ele fez. Somos rebanho do seu pastoreio. Nós somos dele. E somos juntos. O Senhor é glorificado pelas canções, pelas orações, pelo coração, mas Ele é glorificado pelo perdão, a reconciliação, o abraço, o consolo, a bondade. Porque a adoração não é só um rito, é toda uma vida que glorifica a Deus. Há uma outra perspectiva nesse salmo que eu acho que é interessante para nós pensarmos na questão da adoração. É que ele coloca a adoração de forma histórica. Ela faz parte da história do mundo. Ela faz parte da trajetória. É uma adoração que tem a ver com o tempo. Porque essa adoração nos leva a lembrar o que o Senhor fez. Ele é que nos fez. Lembra que Ele nos fez. Reconheça que Ele nos fez. Lembre que Ele nos fez. E o povo tinha uma maneira muito clara de fazer isso. Era voltar à sua memória o que o Senhor fazia. E fazia isso com culto, fazia isso com festa. Nós temos uma maneira de lembrar também o que o Senhor fez. O nosso culto lembra o que o Senhor fez, mas não é a única maneira. Nós também lembramos na ceia do Senhor. Nós também celebramos certas datas que nos lembram o que o Senhor faz conosco. A memória faz parte da igreja. Porque assim como a adoração constitui uma identidade, é também a nossa memória que constitui a nossa identidade como povo. É essa nossa história que constitui a nossa identidade como povo. Então, como povo, há uma gratidão por tudo que o Senhor fez. Mas não é só uma gratidão por tudo que o Senhor fez ao povo. Também é uma gratidão localizada ao tempo de agora. Tudo que o Senhor fez por nós, por mim, por você, nesse tempo. Não é só Cristo 2000 anos atrás morrendo na cruz, é a gente também experimentando da graça de Deus, a gente também se encontrando com Jesus Cristo, sendo restaurado, sendo tirado do lamaçal do pecado, a gente também sendo abençoado pelo Senhor, com o pão nosso que Ele dá a cada dia. É passado, mas também é presente. É gratidão e memória, mas também é reconhecimento da condição atual, do relacionamento, da comunhão com Deus agora.
mas também é certeza em relação ao futuro. Hoje de manhã nós falamos sobre como a fé é uma caminhada na direção da promessa. O Senhor Jesus dá uma promessa, nos despede e a gente vai andando até encontrar com ela. Mas é assim que os servos de Deus sempre viram a vida. Olha como esse salmo termina. Pois o Senhor é bom, o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Permanece por todas as gerações, queridos. Não vai parar, não vai acabar. Vai continuar. O Senhor continuará fiel. Ele continuará sendo quem Ele é. Porque Ele é quem Ele foi, quem Ele é e quem Ele será. Não vai mudar isso. A adoração é uma proclamação também para o futuro. É uma educação do povo que vem à frente. É muito importante nós entendermos isso, meus queridos. Os nossos pequenos veem a forma como o Senhor é adorado na nossa vida. No culto e no viver. Inclusive, importante, você pode ser hipócrita diante de todo mundo, menos das pessoas que moram com você. O que você canta deve refletir na forma como você vive. E de geração em geração, o Senhor vai reforçando a realidade de que Ele continua fiel. Mas olha só essa afirmação desse salmo. O Senhor é bom. Primeira coisa, o Senhor é bom. Há um cuidado que nós precisamos tomar na maneira como nós vivemos com Deus. Com certeza, Deus tem uma vontade. Ele tem uma lei. Com certeza, o Senhor transmite aos seres humanos na sua revelação o que Ele quer e o que Ele não deseja. Com certeza, pecado existe. E com certeza, nós não devemos nos entregar ao pecado. Mas às vezes, na maneira como nós falamos sobre o pecado, sobre a santidade de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a retidão de Deus e aquilo que Ele pede de nós, nós esquecemos de falar que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus não é um mero padrão diante do qual nós somos reprovados, porque se a gente for comparar com Deus, a gente vai ser reprovado, não tem como, Ele é santo, a gente não. Ele é bom, de modo que quando caímos há perdão, há misericórdia, há bondade. E a sua graça continua sobre nós. Ele não retira a sua graça de nós. E mesmo que nós possamos dar a Ele, e com frequência damos, motivos para sermos rejeitados, não somos, porque Ele é bom. Ele não apenas nos tolera, Ele nos ama. Ele nos ama. Então o texto continua com essa expressão: o seu amor leal dura para sempre. Eu já falei para os irmãos sobre essa expressão, amor leal. É assim que está na minha Bíblia. Na sua Bíblia pode estar talvez fidelidade, lealdade. É porque a ideia aqui presente é o compromisso de Deus com a sua própria lei de abençoar o povo para o qual Ele deu a lei. Pensa comigo. Não seria um problema muito grande? Ou não faria sentido, deixa eu reformular aqui. Não faria sentido o povo de Deus ficar bravo com Deus porque Deus deu a lei para o povo? Não faria sentido? Pensa comigo. Rapaz lá, servo do Senhor, judeu da dispersão, vamos lá, judeu da dispersão. Está lá morando lá numa colônia grega, 1º século antes de Cristo. E aí, está lá. Começa a comer sua comidinha, seus vegetais, feliz da vida, peixinho que ele pescou, e de repente ele olha para o lado e tem lá
um vizinho comendo um pernil de porco. Ali olha assim, aquele cheiro da gordura assada chegando no nariz dele. Aí ele olha para Deus e fala assim: puxa Deus, queria tanto provar. Só uma lambidinha. Por que eu tenho que ter essa lei? Não é? Às vezes a gente passa isso para as crianças. Não, crente não faz isso. Não faz dessa maneira porque crente não faz. E aí parece que a vontade de Deus é uma punição. Não é? Então, como é que a gente entende isso? Dessa maneira. Como é que o povo de Deus entendia isso no Antigo Testamento? Eles entendiam o seguinte: olha, da mesma maneira que Deus nos pede algo na aliança, Ele promete algo na aliança. E o que Ele promete? Amor. Ele promete amor. Ele nos pede algo, mas Ele promete algo. E o que Ele promete é muito maior. De modo que este salmista pode afirmar sem sombra de dúvida: esse amor de Deus permanece para sempre. Por quê? Porque Ele garantiu. Ele disse: eu vou ser fiel. E se eu disse que eu vou ser fiel, eu serei. Eu confio na palavra de Deus. Ele será fiel. É o amor dele, não vai ser tirado. Então, cumprir a vontade dele é um condicional para receber em troca? Não. Porque a palavra de Deus fala que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. A lei do Senhor dada para o Antigo Testamento, a lei do Senhor dada para o povo do Antigo Testamento, era dada como uma forma de participar desse grande plano de Deus, de estender o seu amor leal sobre toda a terra. Tanto é que quando vem Jesus Cristo, isso tudo é cumprido em Cristo. E nós vivemos esse amor leal em Cristo. Continuamos vivendo esse amor em Cristo. É por isso que o povo de Deus sempre recebeu a lei como uma dádiva e nunca como um castigo. É uma dádiva, porque é um compromisso de Deus com o seu povo. Meus queridos, a vontade de Deus é uma dádiva para nós, por isso que Paulo fala lá em Romanos 12, ela é boa, agradável e perfeita. É agradável, porque ela nos orienta nessa vida que reconhece a fidelidade do amor divino. Às vezes a gente se vê muito afastado desses pensamentos e desses entendimentos. A gente se vê muito afastado desse encontro pessoal e coletivo com Deus. A gente se vê muito distante dessa bondade de Deus. Mas isso é porque a gente não tem experimentado isso na retidão, na santidade. A santidade, meus irmãos, é um ambiente de convívio com Deus. É um ambiente de experimentar o convívio com Deus. O Salmo 23 nos fala que o bom pastor está no caminho da justiça. O Senhor não nos abandona, mas às vezes a gente abandona o caminho. E quer que Ele esteja lá nas veredas que não vão dar lá na casa dele, que vão dar em outro lugar. Ele vai lá, Ele busca a gente. Ele é esse tipo de pastor. Ele busca a gente de volta para o caminho. Mas Ele está com a gente. E é na vereda da justiça que a gente experimenta esse cuidado do bom pastor. Às vezes a gente passa a vida cristã margeando essa vereda, sem aproveitar ela, sem experimentar ela. A adoração nos lembra que Deus tem um amor leal e por isso ela promove em nós o desejo de continuar adorando a Deus no decorrer da vida. O nosso culto não acaba aqui, meus queridos, isso é clichê, mas é real. Eu estava pensando que música que eu ia pedir para a gente cantar no final da mensagem e a gente não vai cantar música nenhuma, porque a música será a nossa vida depois, a adoração que a gente vai viver depois. O Senhor será glorificado no nosso viver, amém, meus irmãos? Ele será glorificado. Porque nós não somos chamados a Deus para sermos um coral. Ainda que possamos fazer corais lindos e maravilhosos. Nós somos chamados por Deus para sermos a sua família. Família às vezes canta junto, mas família também chora junto, celebra junto, especialmente vive junto.
a gente vive junto com Deus, a gente vive junto uns com os outros e adoramos o nosso Deus em comunidade. Amém, meus irmãos? Vamos ter um momento de oração, de consagração, então? A gente não vai cantar, mas você pode tocar. Convido você, meu irmão, minha irmã, a adorarem ao Senhor agora, mas a pedirem que o Senhor transforme a sua vida num sacrifício posto no altar, uma adoração entregue a Deus. Forme o seu viver de uma maneira que Ele seja glorificado. Confesse os seus pecados ao Senhor, porque o pecado é aquilo que não glorifica a Deus. E rogue que o Senhor promova em você a forma como Ele quer ser adorado. Senhor nosso Deus, nós passamos esse tempo, ó Pai, na presença do Senhor, como passamos toda a nossa vida, mas como povo, como família, como igreja, concentrados na presença e na realidade do Senhor. Dedicamos ao Senhor canções com as nossas vozes, com os instrumentos que soaram, com as nossas palmas. Nós exaltamos o Senhor, ó Pai, neste culto, com as orações, com as ministrações. Mas isso, ó Pai, é apenas uma parte de tudo que queremos dedicar ao Senhor. Nós queremos ser como pedras que constroem um templo onde se oferecem sacrifícios espirituais ao Senhor. Nós queremos ter uma vida de retidão que glorifica o Teu nome. E por isso a nossa oração, ó Pai, é a mesma do salmista, que no Salmo 23 diz que o Senhor nos guia no caminho da justiça. E quando faz isso, faz por amor do Seu próprio nome. Que o Seu nome seja glorificado em nós, ó Pai. Que o caminhar na justiça seja um louvor ao Teu nome, ó Pai. E que assim, quando nos reunimos mais uma vez aqui, ó Deus, reconhecendo que o Senhor é Deus, reconhecendo o que o Senhor fez por nós, entrando com ações de graça, proclamando que o Teu amor leal dura para sempre, não venhamos movidos por ritualismo ou costume, venhamos movidos por gratidão sincera, porque Tua é a graça, ó Deus, sobre a nossa vida, e ao Senhor nós dedicamos a nossa gratidão. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, pode continuar tocando aí. Nós temos presentes conosco aqui os irmãos lá de Anápolis, da igreja Koinonia, não é? Meus irmãos, ficam de pé, vai. Eu não queria fazer esse constrangimento, mas vou pedir. Esses irmãos estão nos visitando hoje. E eu quero agradecer a presença dos irmãos aqui. E os irmãos têm esse nome, Koinonia, comunhão, falei com o pastor, e que os irmãos em comunhão conosco mandem um abraço nosso para aquela igreja, amém? Eu quero chamar o pastor Ismael aqui à frente para ele orar, para encerrar o nosso culto, pedir que os irmãos se assentem, e o pastor vai nos impetrar uma bênção nessa noite. Boa noite, amados, graça e paz.
Como é bom ser edificado pela palavra de Deus, né? O que mais me encanta na igreja é o fato dela ser única, né? Onde a gente estiver, ela é único, na unidade do Cristo, né? Isso para nós é algo que, de fato, é a maior demonstração do amor de Deus por nós. Vamos ficar de pé, então? É isso? Está terminando? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus nos dá a oportunidade, depende do que a gente faz dela, né? Que o Espírito de Deus faça com que eu e você e todos nós está lembrando a razão pela qual Cristo nos comprou, para a glória do seu nome. E aí, como é bom, porque tem nos atos mais comuns da vida de comer, beber ou qualquer coisa, tem que ser para a glória dele, né? E amanhã é segunda, né? Mas segunda também é para a glória de Deus, porque todos os dias Deus nos chama para isso. Senhor, nós te damos graças pela bondade do Senhor. Como é bom saber que nós somos amados pelo Senhor. Como é bom receber essa demonstração do amor do Senhor, quando o Senhor nos traz à memória a razão pela qual o Senhor nos comprou, para a adoração do teu nome, para viver para ti, para a glória do Senhor e atrair outras pessoas, para que também sejam alcançados pela teu sacrifício, pela libertação. Obrigado por esta noite, Senhor, por estarmos neste lugar. Obrigado pela palavra que nós ouvimos e fomos edificados. Que o teu Espírito Santo possa nos trazer sempre, em cada situação, a manifestação dessa verdade de que nós fomos chamados para a glória do Senhor. E aí, Senhor, os nossos relacionamentos, eles precisam demonstrar isso no nosso cotidiano, no dia a dia, nos relacionamentos mais simples ou não. De fato, quem nós somos e quem nós fomos transformados em filhos amados do Senhor, parte da família do Senhor. Obrigado, Deus. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações e que essa comunidade local, essa igreja do Senhor, possa continuar sendo sal e luz neste lugar e que os membros daqui, Senhor, possam ser vistos como pessoas que foram alcançados pela Tua graça e que isso possa ser demonstrado dia a dia, seja em todos os relacionamentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui e que o Senhor possa nos levar em paz, em segurança e ao chegarmos ali a gente possa dizer para a comunidade local, a igreja local, que a mesma igreja do Senhor mandou um abraço da comunhão com o Senhor, da alegria do Senhor. Por isso, em nome de Jesus Cristo, é que nós oramos agradecidos. Que o teu grande amor continue sendo derramado nos nossos corações, que a compreensão da tua maravilhosa graça seja algo tão crescente que nos transforme dia a dia. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de produzir fruto em cada um de nós. Que seja assim. E eu creio que será assim para a glória do teu nome. Amém. Obrigado, querido, pela oportunidade. Prazer em te conhecer.